Oi galera, beleza? Vamos lá começar mais uma videoaula nossa, tá bom? Eu sou o professor Herbert e estou aqui para passar mais umas dicas, né, sobre o nosso conteúdo de geografia do ensino médio, tá? E também para o nono ano, né, também tem o mesmo conteúdo, ok? Vocês podem estar acessando todas as minhas aulas pelo meu blog, herbertgaleno.blogspot.com.br ou pela minha página no YouTube. Aguardo vocês lá, tá? Se gostaram da aula, curte. Se não gostou, comenta para que eu possa melhorar. Beleza, galera? Vamos lá, então. O tema da nossa aula de hoje é a União Soviética, ou a ex-União Soviética. Para a gente entender um pouquinho sobre a União Soviética, é necessário que nós façamos uma contextualização do socialismo, né? Socialismo é um sistema político-econômico ou uma linha de pensamento criada no século XIX para confrontar o liberalismo e o capitalismo. A ideia foi desenvolvida a partir da realidade na qual o trabalhador era subordinado naquele momento com baixos salários, enormes jornadas de trabalho, entre outras características. Tá vendo esses dois camaradas aqui? Então, né, Karl Marx e Friedrich Engels, né, foram os principais nomes, né, os principais propagadores do socialismo, tá? Nesse sentido, o socialismo propõe a extinção da propriedade privada, dos meios de produção e a tomada do poder por parte do proletariado, ou seja, a classe dos trabalhadores, tá? E o controle do Estado e a divisão igualitária da renda. Os precursores dessa corrente de pensamento foram Saint-Simon, né, século XVIII, ainda final do século XVIII, começo do século XIX, Charles Fourier, né, mesmo período, Louis Blanc, já começo do século XIX, e Robert Owen, conhecidos como criadores do socialismo utópico. O pensamento desses camaradas, muito interessante, muito bonito, mas que não dava para ser seguido na prática, por isso que recebeu o nome de socialismo utópico. Outros pensadores importantes, como se enquadram no chamado socialismo científico, são nomes bastante conhecidos nossos, né? Karl Marx e Friedrich Engels, já do início e meados do século XIX. Apesar das ideias socialistas terem sido criadas ainda no século XIX, né, foram somente no século XX que foram colocadas em vigor. O primeiro país a implantar esse regime político foi a Rússia, a partir de 1917, quando aconteceu a Revolução Russa, momento em que o governo monarquista foi retirado do poder e instaurado o socialismo. Essa revolução, pessoal, também ficou conhecida como Revolução Bolchevista. Após a Segunda Guerra Mundial, esse regime foi introduzido em países do leste europeu. Nesse mesmo momento, outras nações aderiram ao socialismo em diferentes lugares do mundo. Como exemplo, né, de nações, nós podemos citar a China, Cuba, né, a Coreia do Norte, depois da Segunda Guerra, quando teve a divisão das duas Coreias, né, que até hoje tem aderido o socialismo lá, né, alguns países africanos, alguns países do Sudeste Asiático. Bom, a socialização dos meios de produção, né, essas aqui já são as principais características do socialismo, né? Todas as formas produtivas, como indústrias, fazendas, entre outros, passam a pertencer à sociedade e são controladas pelo Estado, não concentrando a riqueza nas mãos da minoria, o que é muito diferente do capitalismo. Vamos fazer uma comparação com o Brasil, para vocês conseguirem entender bem a questão do socialismo. No Brasil existe a propriedade privada, tá? A distribuição de renda é desigual. Um médico, por exemplo, do sistema público de saúde, pode receber por uma cirurgia, não sei, um exemplo hipotético, né, equivalente a R$2.000 por uma cirurgia. O mesmo médico vai fazer a mesma cirurgia no hospital particular, como o Santa Rosa, né? Ele pode receber pela mesma cirurgia R$50.000, por exemplo. Ou seja, é desigual. No socialismo isso não existe, pessoal, tá? Lá todos recebem da mesma forma, ok? Não existem classes, ou seja, existe somente a classe trabalhadora. E todos
possuem os mesmos rendimentos e as mesmas oportunidades. Cada um vai receber conforme trabalha. Não existe aquele playboy milionário que vive de renda. Não. Socialismo, isso não existe, tá? Camarada, para ele ganhar dinheiro, ele tem que trabalhar. A economia planificada corresponde a todo o controle dos setores econômicos, dirigidos pelo Estado. O Estado que determina os preços, que determina os estoques, que determina os salários, regula o mercado como um todo. Tudo é responsabilidade do Estado. Olha essa charge que bacana, né? Explica a diferença, ó, entre o capitalismo, né? Os trabalhadores trabalham para o dono da fábrica, tá? No socialismo, os trabalhadores têm a ideia, né, de que trabalham para eles mesmos, que a fábrica pertence ao Estado, o Estado pertence a todos. Essa é a ideia de acordo com Marx e Engels. Ok? Deixa eu ver se eu consigo abaixar aqui. Ok. Né? Outra charge bastante interessante, retirada da internet. Na verdade, olha, o capitalismo tem isso daqui. Tem aqueles que mandam, tá? É óbvio, tem aqueles que mandam, tá? Tem aqueles que esbanjam, ok? E tem aqueles que trabalham, que sustentam a sociedade. Via de regra, é assim que funciona uma sociedade capitalista. Ok? Ok? Pessoal, agora vamos entender por que desintegrou a União Soviética, tá? Paralelamente à força conquistada pelo Bloco Socialista, composto por 15 repúblicas e sob a liderança da Rússia, desenvolveram-se movimentos separatistas que se intensificaram com o desequilíbrio do sistema socialista. Olha aqui, galera, só para vocês entenderem. No decorrer dos anos, né, principalmente já no final da Guerra Fria, entre as décadas de 1970 e 1980, o sistema socialista começou a enfraquecer na União Soviética. Isso foi gerando descontentamento da sociedade e foi criando o que? Movimentos separatistas. O acordo entre os países que constituíam a União Soviética teve seu fim em dezembro de 1991. Tá? Então, em dezembro de 1991 é quando houve a dissolução ou a desintegração da União Soviética. Tá? Vamos entender como que isso aconteceu. Em meados da década de 1980, sob a liderança de Mikhail Gorbachev, esse carinha simpático aqui, tá vendo? Ó, né? A União Soviética passou por uma significativa reestruturação econômica e política. A União Soviética estava atrasada em relação à Europa, estava atrasada em relação ao mundo, tá? Economicamente, estava atrasada tecnologicamente, ela precisava se reestruturar. E foi montado, pessoal, isso daqui, ó, a Glasnost e a Perestroika. Perestroika significa reestruturação. Foi um conjunto de medidas adotadas por Mikhail Gorbachev na reforma do sistema político-financeiro da União Soviética, envolvendo acordos com empresas de países capitalistas para modernizar a indústria soviética e atrair investimentos, visando a competitividade no comércio internacional. As indústrias da União Soviética estavam muito atrasadas, pessoal. Estavam deixando muito a desejar. A Glasnost significa transparência. Caracterizou-se por mudanças no setor político, permitindo a legalização de outros partidos e, gradativamente, a implantação do sistema democrático, com as liberdades de imprensa e de expressão ideológica, incluindo o fim da perseguição aos dissidentes. É importante vocês entenderem que nada disso era permitido durante o regime socialista. Nada, tá? Então, o sistema político era muito complicado, galera. Era bem complicado mesmo. Não existia transparência. Uns poucos eram muito privilegiados, tá? Políticos, funcionários de altos níveis, enquanto que boa parte da população vivia na... aquela palavrinha que começa com M, que vocês conhecem, tá? Então, vivia nesse lugar aí. Ok. Dados históricos. Os desdobramentos da Revolução Russa de 1917, conduzidos por Lenin, provocaram a queda do capitalismo
e o domínio do poder político do Partido Comunista da União Soviética. Então, em 1917, teve uma revolução, entendeu? Foi criado um único partido político. Esse partido foi idealizado e conduzido por Vladimir Lenin, que era o Partido Comunista, né? Aliás, foi declarado o comunismo de guerra, ok? O Estado desapropriou os meios de produção e, sob a ditadura de um partido único, substituiu a burguesia pela... Opa, deixa eu voltar. Volta. Pela burocracia. Ok. Gente, o socialismo, ele passou por fases, tá? Então, desde a Revolução, aqui, se vocês observarem nas imagens, né, são vários países, deixa eu baixar aqui um pouquinho, pronto. São vários países, olha só. A Revolução, imagem da Venezuela, entendeu? A miséria, Coreia do Norte. A transição, China. A mudança completa, Estônia, entendeu? Até chegar na prosperidade. Essas são as 5 fases do socialismo. Galera, é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Uma aula bem simplesinha, só para explicar por que não deu certo a União Soviética, por que o socialismo ascendeu naquela região, ok? Valeu, galera. Até a próxima. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte, beleza? Inscreva-se no meu canal, beleza? Até a próxima. Fiquem com Deus.